Assim. É, Bom, temos mais uma semana, então. Hoje é nossa quarta aula. Então, nós vamos trabalhar hoje com a quarta prática de Química Geral, que, como eu disse, é a penúltima que nós temos antes da primeira prova. Tá? Então, semana que vem, eu tenho que conferir o cronograma, mas se eu não me engano, semana que vem, como é carnaval, não tem nada. Acho que eu não coloquei como assíncrono. Então, na outra semana, a quinta prática, que é uma continuação dessa, na verdade. A prática 5 é meio que uma continuação dessa prática 4. E depois a prova. Né? Aí depois vocês vão ficar com a professora Ana Carolina, que a gente vai ter uma mudança, né, nas professores. É a Ana Carolina que vai ficar tá com vocês até o final do período. Bom, então nós vamos começar hoje com a prática. Mas antes de começar, se tiver alguma dúvida nos exercícios da semana passada, vocês querem que eu esclareça? Ou foi tranquilo? Tranquilo? Não, então tá bom. Vocês veem que a prática é bem tranquilinha, não tem nada muito complicado, não. Hoje vai ter alguns pequenos cálculos, mas também nada muito complicado. Mas não tem muito mais do que isso. Né? Acho que vocês vão ter também os cálculos na próxima aula, como eu disse, a continuação dessa, tem algumas continhas que tem que ser feitas, mas também não é nada muito complicado, não. Provavelmente vocês já estão vendo na teoria, talvez. Teoria vocês viram só modelo atômico até agora, ou vocês começaram a ver alguma coisa depois de modelo atômico? Tá. Que é tabela, né? Acho que é esse conteúdo da primeira prova mesmo. Então, essa parte vocês devem ver depois, vão começar a falar de mistura de soluções, na teoria também vocês vão ver, mas é coisa que vocês provavelmente já viram no ensino médio também, que é como trabalhar com essas soluções. Então, vou começar, eu acabo de apresentar aqui. Aparecer para vocês. Sim. Sim? Tá bom. Então, o que vai ser nessa prática de hoje? Vai ser. ah, É estranho de falar prática, né, quando sendo virtual, mas seria a prática de preparo de soluções. Né? Então, o que a gente vai ver hoje vai ser exatamente isso: os tipos de soluções que existem, formas de expressar concentração, o preparo, como fazer preparo de soluções a partir de substâncias puras e a partir de misturas, fazendo diluição. Né? E o roteiro que a gente tem é preparar duas soluções: né? Uma solução de NaOH e uma solução de ácido clorídrico. E essas soluções, na prática 5, elas seriam utilizadas para fazer um outro processo, que é determinar a concentração exata delas. Tá? Eu vou ver por que a gente não pode usar ela diretamente. Tá? Bom, isso aqui vou passar bem rapidinho, que foi o mesmo que estava na aula passada, que a gente tem as misturas, e dos dois tipos de mistura, temos as misturas homogêneas, que são exatamente que é a solução, tá? Onde apresenta apenas uma única fase. Isso é uma solução. Tá? Onde temos lá um ou mais solutos, tá? E solvente. Soluto, aquilo que é dissolvido no solvente, solvente é aquilo que dissolve o soluto. Tá? Com aquelas regrinhas que a gente colocou lá, que eu comentei lá de normalmente aquela substância que mantém o estado físico, a gente chama de solvente, a que muda de estado físico, se for o caso, a gente chama de soluto. Se as duas têm o mesmo estado físico, geralmente é a que tem maior quantidade.
né? Então, a gente tem 10 soluções lá, soluções gasosas, soluções líquidas e soluções sólidas, combinando com combinação dessas várias substâncias, né? Então, o que a gente vai trabalhar mais aqui vão ser soluções líquidas. Na aula de hoje, serão dois tipos de soluções. Uma que seria essa aqui, né? Uma solução líquida, onde tem meu solvente líquido, que o solvente vai ser água nos dois casos. Meu soluto é um sólido, que é o hidróxido de sódio puro, né? Ele é sólido. E a outra vai ser essa aqui, uma solução gás em líquido, né? Então, uma solução líquida, que a gente vai partir de água solvente novamente, e o ácido clorídrico, ele naturalmente é gasoso. Só que nós não vamos pegar ele puro, na verdade a gente vai partir de uma solução, e a partir de uma solução já pronta de ácido clorídrico, a gente vai preparar a solução na concentração que a gente quer, né? E fazer uma diluição da solução de ácido clorídrico. Isso aqui também é a mesma coisa que da aula passada, característica homogênea, microscopicamente, você não consegue ver duas fases, separação para algumas técnicas mais específicas, e uma característica de solução é que a composição de misturas em geral, né, a gente viu na aula passada, que a composição é variável, eu posso ter quantidades diferentes de um e de outro, né? E é importante a gente falar qual a quantidade que a gente tem de cada um. No caso de soluções, normalmente a gente vai colocar qual a quantidade que eu tenho do meu soluto naquele meu solvente. Existem muitas formas de expressar concentração, muitas formas. Algumas mais já saíram de uso, mas vocês ainda encontram em alguns lugares. Indústrias acham alguma, livro mais antigo. Algumas mais novas, mas tem várias formas de expressar concentração. Na prática, aqui, nós vamos trabalhar com três, que são três formas principais para expressar concentração, que é a concentração massa por volume, porcentagem mássica e quantidade de matéria. Essas são as três que nós vamos usar para essa prática e na disciplina, provavelmente, são as três principais que vocês vão utilizar, né? O que é cada uma dessas aqui, né? É uma forma de eu falar quanto que eu tenho no meu soluto e no meu solvente. Só muda qual unidade que eu estou trabalhando, né? Então, se eu estou nessa aqui, por exemplo, concentração em massa por volume, vocês também vão encontrar isso como nome de título, tá? O que é essa unidade? Aqui a gente está representado por gama, tá? Mas vocês vão encontrar, isso é nomenclatura nova, tá? Vocês devem ter visto essa aqui, talvez com C mesmo, C maiúsculo, né? Um C maiúsculo. A nomenclatura nova é essa daqui, mas vocês vão encontrar bastante da outra, que é o quê? É a quantidade que eu tenho em massa do meu soluto pelo volume da solução. Isso aqui é importante. Não é o volume do solvente, é o volume da solução como um todo. Então, a gente vai ver que isso tem uma limitaçãozinha de como a gente tem que fazer isso no laboratório, como a gente pode preparar essa solução no laboratório, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho. A outra forma que nós vamos usar nessa também, que é a porcentagem mássica. Novamente, nomenclatura nova é porcentagem W, só que vocês vão encontrar com alguma frequência expressa de outras formas, como porcentagem M, porcentagem M barra M, porcentagem P, porcentagem P barra P. A oficial hoje é essa aqui, tá? Mas vocês vão encontrar bastante das outras. Das outras, essa aqui é a segunda mais oficial, mas vocês vão encontrar essas outras aqui também, tá? Só para vocês não ficarem se encontrarem sabendo o que significa. O que significa essa unidade? Porcentagem massa. Ela é a porcentagem, é a massa que eu tenho do meu soluto dividido pela massa total da minha solução. Tá? Aqui massa. Massa do meu soluto, massa total da minha solução, vezes 100. Tá? Se eu tiver só isso aqui, massa por massa, sem multiplicar por 100, eu tenho essa unidade aqui, ó, que é a fração mássica. Aí a fração mássica vezes 100 é a porcentagem massa. Isso vocês vão encontrar bastante, tá? A porcentagem mássica, tanto para falar de soluções de forma geral, mas muitas vezes também para falar de pureza de algum material, pureza de um minério, por exemplo, vocês vão achar muito em termos de porcentagem massa. E a terceira, mas é uma das mais importantes quando a gente trabalha em laboratórios de química, é a concentração em quantidade de matéria, né? Que é definido como o quê? Com C minúsculo, ou vocês também vão encontrar na nomenclatura antiga, com um M maiúsculo, de molaridade, molar. É o número de mol
do meu soluto, né, pelo volume da solução. Por que a gente usa muito essa forma de expressar concentração? Bom, ela tem uma dificuldade, porque está trabalhando com o número de mols. O número de mols é uma quantidade que a gente consegue medir no laboratório, diretamente. Eu não tenho nenhum equipamento que fala assim, tantos mols disso aqui. Né? O que a gente mede é volume, massa, ou algumas outras propriedades que são correlatas ao número de mol. Mas a gente tem que fazer sempre uma continha para se transformar em número de mol. Tá? Então, qual que é a vantagem de trabalhar? Por que a gente trabalha com isso? Tem que fazer essa continha. Porque as reações que a gente faz no laboratório, aquela proporção definida lá de Proust, vocês devem lembrar, é definida como número de mols. Tá? Então, vou falar, por exemplo, a formação da água, vou pegar uma reação simplesinha aqui, é o quê? É 1 mol de hidrogênio para meio mol de oxigênio para produzir aqui 1 mol de água. As proporções que a gente usa aqui são em números de mol. Então, é vantajoso quando você trabalha no laboratório de você ter suas concentrações em termos de mol, que você consegue já pegar pela equação da reação que você vai fazer, por exemplo, você consegue facilmente entender qual volume você tem que usar, a massa que você tem que pesar, porque as reações são escritas em termos de proporções molares. Né? Só que a gente sempre vai ter que fazer uma conversão. Isso vai encontrar sempre uma mistura das soluções, dessas concentrações. Tá? Hoje, como eu disse, nós vamos trabalhar com 3. Na verdade, acho que vou trabalhar com 2, que é essa daqui, porcentagem de massa, e a concentração molar, em quantidade de matéria. Como disse, vocês vão encontrar várias outras, tá? Fração em números de mol, fração em massa, porcentagem em volume, que é fração em volume, porcentagem em volume. Essa aqui, que não é muito correta, mas ainda se usa de porcentagem em massa por volume, que é massa, aqui até com grama aqui, né? Massa do soluto mais volume da solução, só que aqui em ml, que tem grama, não é na grama, é ml. Aqui. Mililitro. ppm, que vocês devem ter escutado também muitas vezes, fala que o negócio tem 5 ppm de contaminante, 5 ppm de chumbo, limite, tá? Sei lá, de arsênio, de chumbo, na água, seja 5 ppm. 5 ppm é o quê? É uma coisa quando você trabalha com concentrações muito pequenas. Na verdade, é massa por massa. Tá? Parece um pouco esse aqui, né? Ou com a fração mássica. Só que a diferença é que a gente usa massa em miligrama por quilo. Então, se eu falo que tem uma coisa que tem 5 ppm de chumbo, quer dizer que eu tenho 5 miligramas de chumbo em 5 litros de água. Tá? Então, quando tem concentrações muito, muito pequenas. Tá? Mas são outros que você pode usar. Você vai encontrar por aí. Tranquilo? Vocês lembram disso? Vocês viram lá no ensino médio? Não com essas simbologias, né? Mas sim, já vi, né? Tá? Isso é nova. Acho que a IUPAC mudou ano passado. Vocês vão encontrar muito mais frequente essas aqui por enquanto ainda, sabe? Isso aqui talvez nem pegue. Tem mudança que a IUPAC manda, coloca, mas depois acaba nem sendo utilizada, o pessoal depois ela volta para trás. Mas a ideia, se vocês já viram, pode até usar a simbologia que vocês usaram antes, tá? Pode continuar usando porcentagem M, aqui como M maiúsculo. Para mim não tem problema, tá? Mas é importante a gente colocar oficial para você saber qual é a norma atual. Mas isso não preocupa muito com isso, não. Bom, e a prática de hoje é de preparo de soluções. Tá? Então, como que a gente pode preparar uma solução? Se ela no laboratório, você quer preparar uma solução de uma substância qualquer. Existem algumas formas. Depende de como que está essa substância que você quer pesar, que você quer preparar a solução. Tá? Então, vai depender do seu soluto, do seu solvente, e da forma que eu quero expressar essa minha concentração. Tá? Por exemplo, se eu estiver trabalhando na parte de substâncias puras e quiser preparar uma solução em termos de porcentagem mássica ou fração, de qualquer fração, mássica ou qualquer coisa, eu consigo medir, ou porcentagem volumétrica, consigo medir minhas quantidades separadas. Eu posso pegar e medir quanto de soluto, ou massa, ou volume do meu soluto, a massa, o volume do meu solvente, e depois só misturar. Ponto, acabou. Tá? Então, se eu quero, por exemplo, preparar uma solução que seja 20%
em massa, 20% em volume, tá? Preparar uma solução 20% em volume de, ácido clorídrico. O que isso aqui está falando? 20% de volume quer dizer que de 100 ml, né, eu vou ter 20 ml de ácido para 100 ml da minha solução. Tá? Então, eu posso pegar um laboratório, medir 20 ml desse, medir 80 ml de água e juntar os dois. Pronto. Dá para fazer direto. Tá? Porcentagem em massa também dá para fazer isso. Tá? Se você quiser preparar uma solução de 20% de cloreto de sódio, vou colocar um valor diferente, tá? 30% em massa de cloreto de sódio. Tá? O que está falando? Em água, solução em água. Está falando que eu tenho 30%, novamente, é 30 gramas de NaCl para 100 gramas total da minha solução. Então, seria 30 gramas de NaCl e 70 gramas de água. Como é que eu faria isso no laboratório? Iria lá na balança, pegaria um becker, provavelmente, tá? Em cima de uma balança. Isso aqui é uma balança super bem desenhada, né? E colocaria aqui dentro, se eu quero preparar 200 gramas de solução, colocaria o quê? 60 gramas do meu cloreto de sódio e depois colocaria água até dar 200 gramas. Ou pesaria lá 140 gramas de água separado, 60 gramas desse, depois... São as duas formas. Ou coloco na balança mesmo. Água até dar 200 gramas, ou peço 60 gramas de um, depois peço 140 gramas de água, junto os dois, eu tenho minha solução em postagem máxima direto. Bem simples de fazer. Tá? Depois que eu fazer isso, misturo bem, para ter certeza que homogeneizou tudo, guardo no frasco apropriado. Nós temos que ter alguns cuidados, claro. Depende de quais substâncias nós estamos trabalhando, a gente pode precisar usar uma vidraria mais adequada, alguma coisa mais específica. Por exemplo, nessa de cima aqui, lembra lá naquela prática a primeira nossa, né, de normas de segurança, que tinha lá uma norma lá de não misturar água em ácido, mas sim ácido na água? Sempre essa ordem. Então, eu teria que tomar esse cuidado. Se eu fosse preparar essa solução aqui, eu ia medir lá meus 20 ml de ácido clorídrico, meus 80 ml de água, usaria um becker. Lembra que eu não meço no becker, né? Lembra que becker não mede 20 ml. Becker não serve para medir volumes com alguma precisão. Então, se eu quero preparar uma solução que tem uma segurança no volume dela, na concentração dela, o que eu pesaria? Que vidraria que vocês usariam aqui para medir esse ácido clorídrico? O que vocês acham? Quero medir 20 ml de ácido clorídrico concentrado. Tem o balão de 20 ml? Tem? É balão mesmo, não sei se eu estou certa no nome. Existe balão de 20, mas balão não serve para você medir o volume que você vai preparar a solução. Ele vai ser importante para a gente preparar soluções, sim, mas quando eu quero medir um volume para depois misturar com outra coisa, ele não é o ideal. Daria para medir, tá? Só que ele é muito mais chato de trabalhar. O que eu usaria se eu quero medir ácido clorídrico? Tá? Usaria, talvez, uma pipeta. Volumétrica. De 20 ml, que mede lá 20,00 ml. É uma boa precisão. Se for muito chato de pipetar por algum motivo, um outro que você pode fazer com uma medida aproximada é usar uma proveta. Usaria uma proveta qualquer de volume acima disso aqui, que tenha a medida de 20 ml lá. Pode ser uma proveta de 50, por exemplo, e eu vou medir lá na altura até 20 ml. Claro que não é que isso aqui eu medi 20,00, se eu usasse a proveta, eu iria medir 20,0.
meu erro seria um pouco maior. Tá? Mas dependendo da condição, pode ser melhor usar proveta ou pipeta, dependendo do caso. Tá? Na verdade, isso aqui tem uma coisa minha aqui, que você não consegue medir usando pipeta, proveta, nada disso, o ácido clorídrico puro, porque ele é gasoso. Tá? Conseguiria medir uma solução já pronta de ácido clorídrico. Mas poderia usar uma dessas medidas, uma dessas vidrarias, se fosse uma solução líquida. Tá? Para pesar aqui embaixo, eu falei, pode usar um Becker direto na balança. Tá? O que você tem que tomar cuidado nisso na prática? Balança tem limite. Tá? A balança só consegue pesar dentro de determinada massa. Toda balança é isso. A balança de cozinha, você chega naquela balança de plástico que todo mundo tem, branca de cozinha lá, você vê que nela tem escrito lá um volume que é a massa máxima que você pode pesar nela. Deve, sei lá, 5 quilos, 20 quilos, não sei. Acima disso, você pode até verificar a balança. Então, você tem que usar a mesma coisa no laboratório. Se eu vou usar uma balança com pressão muito grande, a minha balança tem uma capacidade total pequena. Tá? Normalmente 200 gramas no máximo. Então, eu não vou conseguir pesar lá 500 gramas de alguma coisa, nessa balança super precisa. Eu vou conseguir, se eu quiser uma massa maior, vou ter que pesar múltiplas vezes, ou pesar uma outra balança com capacidade maior, mas que normalmente tem uma precisão menor. Mas assim, se eu quero preparar uma solução, então, que seja expressa uma dessas aqui, é relativamente fácil. Tá? Só tem que escolher a vidraria para medir, porque eu quero medir volume. Sempre vai ser medir aqui, ou vai ser pipeta volumétrica, pipeta graduada, ou bureta, e às vezes pode ser útil você usar uma bureta, tá? Normalmente é pipeta graduada, pipeta volumétrica e proveta, são as três que a gente mais usa para medir volumes, preparo de solução. E para peso, uma balança analítica, tá? Com 4 casas decimais, se for possível. E eu preparo minha solução, geralmente, inicialmente num becker, tá? Que serve para você ver, eu escolho um becker que seja capaz de comportar aquele volume que eu quero colocar, coloco lá no becker o meu soluto, vou colocando a solução, agitando o tempo todo até dissolver. Como eu disse, às vezes tem que tomar algum cuidado. Às vezes tem que colocar devagarinho, aos pouquinhos, o seu soluto, porque às vezes ele é uma mistura muito... Na hora que você prepara a solução, o processo é exotérmico, então pode aquecer. Né? Então você tem que tomar cuidado com a quantidade de água que você coloca, a quantidade de soluto que você coloca, agitar. Às vezes você vai ter que fazer isso, um banho de gelo. No meu mestrado, eu tinha que preparar uma solução, umas práticas que eu tinha que fazer, com umas reações que eu tinha que fazer, que eu trabalhava com soluções muito concentradas de ácido clorídrico e de ácido sulfúrico, muito, muito concentrada mesmo. Então, é 11 mol por litro, 12 mol por litro. Demorava para dissolver, porque é muita coisa, quanto mais coisa, igual que você coloca muito açúcar no lugar, demora para dissolver, então demora para dissolver e é um processo isotérmico. Eu tinha que fazer isso dentro de uma bacia de um frasco, né, um outro frasco qualquer, com gelo, para manter frio enquanto eu preparava, porque senão podia ferver a água. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, é bom conhecer qual que é o seu soluto, qual que é o seu solvente, para ver se você vai ter que ter algum cuidado específico. Não tem passado. Tem passado. Um outro... Agora passou tudo de uma vez, né? Fechou. Cadê, gente?
quando eu tenho concentrações que dependem da massa também, igual que eu fiz no ácido hidroxódio, da massa total da minha solução, que é o caso da porcentagem de massa, eu posso fazer igual que eu falei, preparar 2 separados, tá? E depois misturar, ou posso pesar um e ir adicionando lentamente o outro até chegar na massa total que eu quero. Tá? Então, aquele caso do hidroxódio, do do cloreto de sódio, tá? Que eu queria preparar uma solução 30%, eu posso colocar lá 30 gramas numa balança, peso, coloco 30 gramas e vou adicionando o solvente até completar 100 gramas. Tá? Se eu quiser preparar 100 gramas da solução. Então, isso é fácil. Tá? Então, passo, primeiro calcular o quanto que eu preciso medir e ponto, vai lá e meço. Não tem muito problema. O mais complicado, na verdade, aparece quando a gente quer trabalhar em concentrações, expressar minha solução, preparar uma solução com concentrações expressas em qualquer unidade que dependa do volume da solução. Não o volume de solvente, não o volume de soluto, mas o volume da solução, volume total da solução. Por que isso pode ser um problema? Porque é aquele caso que eu falei do cloreto de sódio. Se eu tenho lá 30% de cloreto de sódio, é uma coisa. Agora eu quero preparar uma solução que seja não 30%, mas 30 gramas de cloreto de sódio, tá? Por litro de solução. Tá? Então eu quero preparar uma solução 30 gramas por litro de cloreto de sódio. Aqui é por litro. Então vamos supor que eu quero preparar lá meio litro. Como é que você faria? Como é que vocês poderiam fazer isso? Tá? Na prática, no laboratório. Então eu quero preparar meio litro de uma solução. Vou escrever melhor isso aqui. 500 ml de uma solução 30 gramas por litro de NaCl. Como é que vocês imaginam fazer isso no laboratório? Bom, aqui já está dando cola para vocês, né? Porque está aparecendo aqui. Mas como é que seria isso no laboratório? A primeira coisa que eu pensaria é o quê? Vou lá na balança, vejo qual a massa que eu preciso pesar desse meu cloreto de sódio. Se é 30 gramas por litro e eu quero meio litro, quer dizer que eu preciso pesar 15 gramas. Né? Vou lá, então, peso 15 gramas, né, balança lá no becker de NaCl. Agora, quanto de água eu vou ter que colocar aqui? Não pode ser 1 litro d'água. Né? Não pode ser 1 litro d'água. Porque essa concentração aqui é expressa em volume da solução. E se eu colocar meio litro d'água ali, tá, nesses 15 gramas, se eu colocar meio litro de água ali, não necessariamente meu volume da solução final vai ser meio litro. Né? Porque sempre que eu faço uma dissolução, pode acontecer um fenômeno de contração ou expansão do volume, mesmo que a temperatura se mantenha. Tá? Dependendo como que meu solvente interage com as partículas do meu soluto, tá? Pode ser que eu encolha. Então, se eu colocar, não sei se é o caso desse aqui, tá? Se eu colocar, por exemplo, meio litro d'água nesse volume, com essa massa de cloreto de sódio, pode ser que no final eu tenha 495 ml de água de solução. Tá? E pode encolher. Ou pode ser que no final, se eu medir meio litro, preciso, bonitinho, mas colocar aqui, dá 505 ml de solução. Se der diferente disso aqui, na hora que eu calcular a concentração, dividir 15 por isso aqui, não vai dar 30 gramas por litro. Tá? Eu tenho esse efeito de contração ou expansão do volume. Tá? Por conta disso, quando a gente vai preparar soluções que dependam do volume final da minha solução, aí sim a gente usa o balão volumétrico. O balão volumétrico serve exatamente para isso, para você colocando solvente aos poucos, até você conseguir colocar o volume exato que você precisa. Nesse caso aqui, os 500 ml que eu preciso. Então, como é que eu faria isso aqui? Primeiro, calcular a massa ou volume do que eu quero medir. A concentração depende se é concentração em mol por litro, vou ter que converter esse mol para massa, ou esse massa para volume, dependendo do caso. Vamos ver dois casos aqui. Tem que calcular quanto que eu preciso
medir. Depois eu meço a quantidade do soluto utilizando um instrumento adequado com a precisão adequada. Então, se eu estou medindo uma massa, uma balança. Estou medindo um volume, uma pipeta, uma proveta, dependendo do que eu quero trabalhar. Depois, eu vou adicionando solvente ao soluto. Então, eu coloco o meu becker lá e vou adicionando aos poucos a água. Novamente, depende do que eu quero preparar. Se for um caso que, por exemplo, é um ácido, o que eu faço? Pego um outro becker com um pouco de água, metade do volume que eu quero colocar de água no final, tá? Uma quantidade grande, mas não total, e vou adicionando ácido clorídrico aos pouquinhos, mexendo. Tá? Eu vou adicionando aos pouquinhos, mexendo. Depois, eu transfiro isso para um balão volumétrico. Quando eu passo isso para o balão volumétrico, acho que tinha para ter um desenho aqui. Tá aqui. Quando eu transfiro isso para o balão volumétrico, com uma quantidade menor, dissolvo uma quantidade menor do que... Deixa eu apagar isso. Do que eu quero preparar, do que eu quero no final. Então, vamos lá. Esses 30 gramas, 15 gramas aqui de ácido de cloreto de sódio. Vou lá na balança, pego um becker, coloco com cuidado lá, peso lá 15 gramas nessa minha balança, nesse meu becker. Coloco água e com a ajuda de um bastão de vidro eu vou misturando até dissolver esse meu soluto. Se eu quero meio litro, eu não vou colocar meio litro aqui. Coloco 100 ml, o menor volume que eu conseguir para dissolver com alguma facilidade esse meu soluto. 100 ml, 200 ml, vou colocando ali. Importante que seja menos de meio litro. Vou misturando. Depois, sim, eu transfiro essa minha solução aqui para um becker. Para o balão volumétrico. Pego um funil e transfiro isso para um balão volumétrico. Aqui vai dar um volume menor. Toda a água que eu coloquei ali. É importante, se a gente dissolver aqui, sempre pode ficar um pouquinho do meu soluto preso no fundo do meu becker. Ou gotículas, às vezes está até solubilizado já, mas ficou gotas presas ali. Para você ter certeza que você transferiu todo o seu soluto, o que a gente faz depois? A gente pega uma pinceta e lava o fundo desse meu becker, eu lavo algumas vezes, jogando esse meu água que eu usei para lavar aqui, meu solvente, né, que eu usei para lavar aqui, dentro do meu balão aqui. Com cuidado para não chegar no meio litro, não pode chegar no meio litro. Né? Aí depois que eu fiz isso, eu coloco com bastante cuidado água, solvente, né, no caso, que eu estou colocando aqui água, até dar o meio litro nesse meu balão. Aí sim eu tenho o volume da solução. Tampo esse balão, misturo para homogeneizar, para ter certeza que a concentração está bonitinho, né? E depois disso, transfiro para um frasco mais adequado para guardar, porque a gente não guarda coisa em balão volumétrico, a gente transfere para um frasco já com a concentração exata que eu preparei. Né? Tranquilo? Dúvidas? Não, professor. Não? Então, a ideia dessa prática de hoje é exatamente fazer isso, preparar soluções. Né? Duas soluções, uma solução de ácido clorídrico e uma solução de hidróxido de sódio. E uma coisa que vamos fazer depois é que esses dois solutos, eles têm alguns problemas para a gente conseguir preparar uma solução com uma precisão muito grande. Igual que eu falei aqui, quero preparar uma solução 15 gramas por litro, né, de NaCl, eu posso ir lá na minha balança e pesar, se eu pegar uma balança analítica, tá? Se eu quero pesar 15 gramas, eu posso pesar lá 15,0000 gramas. Tá? Eu consigo pesar com uma precisão muito grande essa massa e solubilizar essa massa. Ou se passar um pouquinho, se eu pesar aqui, por exemplo, 1,10 aqui, eu consigo depois calcular qual é a minha concentração exata aqui. Falar, minha concentração não ficou 30 gramas por litro, ficou 30,0020 gramas por litro. Eu consigo falar com uma precisão muito grande minha concentração, porque eu consegui pesar com uma concentração muito grande, consegui medir o volume com uma precisão muito grande. Tá? Consigo ter uma segurança boa nessa minha concentração. Tá? Na verdade, se eu usei um balão volumétrico, provavelmente meu erro está aqui. Tá? Então vai ser 30,01, talvez, aqui, tá? Grama por litro.
Mas eu consigo preparar com uma concentração muito boa. As duas soluções dessa prática, eu não consigo fazer isso. Né? Faltou uma coisa aqui antes. A gente vai precisar para essa prática. Né? Mas essas duas soluções dessa prática, eu não consigo fazer muito bem isso. Né? E, na verdade, uma correção que a gente pode fazer está nessa parte aqui. Quando eu quero preparar soluções não a partir do meu soluto puro, né? Mas a partir de uma solução já pronta desse meu soluto. Então, eu tenho uma solução de determinada concentração, mais concentrada que eu preciso, e eu vou partir dessa solução preparar uma diluição, preparar uma solução menos concentrada. Né? Como que a gente faz isso? Bom, a princípio, coloco mais solvente. Simples assim. Você quer uma solução mais diluída, coloco mais solvente, eu diluí minha solução. Agora, quanto você vai colocar, né, que às vezes é mais complicado. Eu tenho que medir esse volume da minha solução, né, do que eu vou colocar a mais, de alguma forma. Né? Normalmente, o que a gente faz? A gente vai pegar essa minha solução mais concentrada, medir um volume dela, né, e depois transferir para um balão e completar com mais solvente. Agora, quanto que eu tenho que medir de volume dessa minha solução original e quanto que eu tenho que colocar de solvente nessa minha solução final? Isso aqui está repetido. É isso aqui. Desculpa que você está repetindo ali. Como que eu vou fazer isso? Vocês lembram dessa equaçãozinha aqui? Vocês já viram? Concentração vezes volume, concentração vezes volume. Por que ela funciona? Imagina que eu quero preparar uma solução 1 mol por litro de cloreto de sódio e eu tenho uma solução que é 10 mol por litro de cloreto de sódio. Né? Concorda comigo que você quer preparar 1 litro? Todo o volume, toda a massa que eu vou usar para preparar meu cloreto de sódio tem que estar dentro desse volume que eu vou medir? Então vamos supor que eu tenho que medir. Vamos fazer com um exemplo aqui, fica mais fácil. Vamos lá, eu tenho uma solução 10 mol por litro de NaCl. 10 mol por litro de NaCl. E eu quero preparar uma solução 1 mol por litro de NaCl. Essa aqui é a minha concentração inicial. Aqui é a concentração que eu quero no final. Eu vou ter que medir um volume dessa aqui. Concorda? E todo soluto que eu vou ter que colocar nessa aqui vai vir dessa solução mais diluída, dessa minha solução mais concentrada. Então, se eu quero preparar aqui meio litro dessa aqui, vou colocar que eu quero meio litro. Quantos mols eu vou precisar? Quantos mols eu vou ter em meio litro dessa minha solução? Eu tenho uma solução, concentração 1 mol por litro, e só que eu quero meio litro dela. Quantos mols eu vou ter que ter de NaCl para ter essa solução? 0,5 mol. 0,5 mol. Então, eu tenho que, de alguma forma, vamos pensar isso em termos de prática, está lá no balão aqui, eu vou ter que colocar nesse balão aqui 0,5 mol de NaCl. Se eu tivesse, a partir da solução do cloreto de sódio puro, eu podia pesar isso aqui. Eu consigo pesar mol direto? Não. Não. Eu consigo pesar massa. Massa eu tenho o número de mols e quero a massa, eu posso calcular o número de mols da massa molar, e calcular a massa que eu quero pesar, vou lá na balança peso. Né? Só que eu não quero isso, eu quero medir a partir dessa minha solução mais concentrada aqui. Quer saber quantos ml eu preciso pegar dessa minha solução aqui para preparar a solução. Então eu quero saber em quantos ml eu preciso para ter meio mol. Concorda que todo mol que vem daqui tem que vir dessa minha solução mais concentrada? Concorda?
Então, o volume que eu vou medir volume aqui, o de ml aqui, tem que ter esse meio mol? O número de mols que eu tenho aqui na minha solução final não tem que ser igual ao número de mols da minha solução inicial? Que eu vou pegar na minha solução inicial? Concorda? Sim? Se eu Sim. sei, então, se eu quero ter meio mol aqui, e eu sei que eu tenho que ter meio mol da minha solução inicial, eu consigo saber agora qual que é o volume que eu vou precisar pegar da solução? Não seria só fazer a conta ao contrário? Aqui, meu número de mol final não era aqui minha concentração final vezes meu volume final, que a gente fez aqui? Concorda, gente? Concentração, número de mol Sim. sobre volume. Só reorganizando, eu sei que meu volume final, concentração vezes o volume final. Isso aqui a gente fez a conta que a gente fez. A gente chegou aqui no meio mol. E aqui vale a mesma coisa para o inicial. Tá? Inicial vai ser concentração inicial, volume inicial. Então, se eu sei minha concentração inicial, concorda que eu consigo calcular meu volume aqui? Qual que vai ser meu volume que eu precisar dessa minha solução inicial aqui? Se eu quero ter meio mol aqui. Isso aqui tem que ser igual a 0,5 mol. Ninguém, gente. Professor, repete essa última parte aí que eu não entendi, não. Por Então, vamos favor. lá. Ficou meio confuso. Peraí, vamos começar de novo, para ficar mais fácil. Né? Só apagar aqui, porque eu preciso mais espaço para escrever. Vou até fazer diferente. Nessa, tentar uma coisa melhor aqui. Vê se vai aparecer para você o negócio aí. Só um minutinho. Eu não sei se aparece. Apareceu uma tela aí para vocês? Um quadro branco? Ainda não. Não? Ah, tá. Ele abriu, foi na outra tela aqui. Vamos lá, que aqui vai ser mais fácil. Tem mais espaço. Vamos lá. Preparar a solução a partir de uma diluição. Ou seja, eu tenho uma solução concentrada e quero preparar uma solução mais diluída. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Na prática, no laboratório, o que eu teria que fazer? Medir um volume, pensando em soluções líquidas, tá? Eu vou ter que saber qual o volume que eu preciso medir de uma solução para preparar minha outra solução. Tranquilo, né? O exemplo que eu estava colocando lá era o quê? Eu tenho lá uma solução no meu laboratório, um frasco, tá? Com uma solução que é 10 mol por litro, tá? De NaCl. Esse é onde eu tenho o início. Tá? E eu quero, a partir dessa solução aqui, preparar uma solução, a solução final. Coloco aqui no balão, que eu quero uma solução final que seja 1 mol por litro. Tá? E eu quero, dessa solução final aqui, eu quero 0,500 litros. Quero 500 ml dessa minha solução final. Tá? O que eu preciso descobrir? Eu preciso ver qual o volume que eu tenho que medir. Isso aqui é a solução líquida, então eu não quero pesá-la. Daria pesar sob a densidade, mas não quero pesar. Eu quero medir o volume dessa solução. Qual o volume que eu tenho que pegar dessa solução aqui para preparar essa minha solução aqui? Tá? Para diluir, eu tenho que colocar água, mas quanto volume que eu tenho que pegar dessa minha solução que já está pronta e quanto de água eu vou ter que colocar depois? Tá? Que informações que eu preciso para isso? Eu tenho que saber qual o volume e a concentração que eu tenho no final aqui. Já tem. Isso aqui é minha concentração, meu volume. Eu vou chamar de volume final, VF. E aqui minha concentração. Minha concentração final
CF. Né? Quero parar isso aqui. Isso aqui eu tenho a consideração final. Consideração inicial, desculpa, consideração inicial. O que eu quero saber, no final das contas, é qual que é meu volume inicial. Qual o volume que eu tenho que pegar dessa daqui para preparar essa solução aqui. O que a gente tem? Independente antes de fazer as contas, tá? Se o NSL todo que eu vou colocar aqui vem dessa solução, tá? Eu sei que nessa solução final aqui, no número de mols de NSL que tem aqui nessa minha solução final, tá? Nesses 500 ml nessa minha solução final, tem que ser exatamente o mesmo número de mols do volume que eu não sei qual que é dessa minha solução inicial, concorda? Então, o número de mols final vai ter que ser igual ao número de mols inicial. Eu não vou criar NSL de outro lugar. Tá? Todo ele vem da solução. Meu número de mols final é igual ao meu número de mols inicial. Tá? Qual que é meu número de mols final? Quantos mols eu preciso ter total de NaCl nessa minha solução aqui? Bom, minha concentração, por definição, em quantidade de matéria, é número de mols sobre volume. Tá? Então, a partir daqui, eu consigo calcular meu número de mols. Meu número de mols, só rearranjando isso aqui, meu número de mols final vai ser igual a concentração final vezes volume final. Concorda? Então, minha concentração final, meu número de mols final aqui, isso aqui vai ser concentração final, volume final. Só que o meu número de mols que eu tenho no final é igual ao número de mols que eu vou pegar daqui. Todo ele veio daqui, então meu número de mols inicial é o mesmo. Eu consigo agora saber, a partir disso, calcular qual é o volume final, que eu não sei. O número de mols inicial também não vai ser concentração inicial, volume inicial. Qualquer que seja o volume que eu pegar aqui, o número de mols que eu pegar vai depender da concentração da minha solução e o volume que eu peguei dessa solução. Então, meu número de mols inicial vai ser isso aqui. Aqui eu calculei quantos que era o número de mols que eu tinha aqui no início. Se eu quero 0,1 mol por litro, vezes o volume que eu quero, que é 0,5 litros, corta litro com litros, eu sei que aqui eu tenho 0,5 mol. Então, meu número de mols inicial também vai ter que ser 0,5 mol. Agora, em qual volume dessa solução aqui eu vou ter esse 0,5? Quanto que eu tenho que medir dessa aqui inicial para ter esse 0,5? É por essa fórmula aqui. Eu sei a minha concentração inicial, agora também não sei. É 10 mol por litro. O que eu quero saber é meu volume inicial. Isso aqui vai ter que ser igual a 0,5 mol. Então, qual que é esse meu volume inicial? 0,5 mol dividido pela concentração que eu tenho no início. 10 mol por litro. Que eu corto com mol. O que eu tenho aqui? 0,05 litros. Então, sabendo a concentração que eu quero chegar, e essa mesma concentração que eu tenho no meu início, está na minha solução base, minha solução estoque, de onde eu quero partir, eu consigo saber qual o volume que eu tenho que medir essa daqui. Agora deu para entender? Ficava meio confuso nisso aqui, né? Então, aí, pensando por partir disso, você já deve ter visto, às vezes, já fizeram algum exercício nesse lá no ensino médio, de usar essa formulazinha aqui, CV. O que é essa fórmula aqui? Para diluição, tá? Tem outra fórmula que a gente usa CV para outra coisa, mas para diluição, o que quer dizer? Se eu souber, tem 4 coisas aqui. 2 concentrações, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Se eu souber 3 dessas coisas, eu consigo calcular a 4ª. Então, se eu sei a concentração final, o volume final que eu quero, sei a concentração inicial, eu consigo calcular meu volume inicial. Ou qualquer outra coisa aqui no meio do caminho. Se eu souber a concentração inicial, volume inicial, uma concentração final, eu consigo saber o volume final. Tá? Sabendo 3 dessas variáveis aqui, eu consigo calcular a minha 4ª variável. Tá? Essa formulazinha aqui, ela funciona sempre que a gente trabalhando com concentração mol por litro, porque vem dessa aqui, essa formulazinha vem
Desse aqui, número de mols, concentração vezes volume. Tá? Ou quando a gente trabalha em concentração porcentagem em massa, que a massa inicial é igual à massa final, então minha concentração inicial vezes concentração em massa em grama por mol, grama por litro, vezes volume em litros, vai ser concentração final em grama por litro, volume em litro. Tá? Então, sempre que eu quero preparar a diluição, eu posso partir dessa fórmula aqui. Ou faço várias regras de 3, 2, 3 fórmulas, dá para fazer também, tá? Que foi o que a gente começou fazendo ali. Tá? Mas eu posso usar essa fórmula aqui para diluição com alguma segurança, desde que eu esteja trabalhando com concentração em quantidade de matéria, mol por litro, ou concentração em massa por volume, grama por litro. Agora fica mais tranquilo? Deu para entender agora? Tranquilo? Bom, para que é esse estudo que a gente está fazendo aqui? Porque a prática é exatamente isso. A prática, essa prática 4, o objetivo dela é preparar umas soluções, né? Preparar soluções de concentração aproximada 0,1 mol por litro, vou falar por que é aproximado aqui, né? De ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Aqui eu só coloquei no slide, fica mais fácil para vocês verem por acompanhar na prática, mas está na apostila, né? Os suplementos que eu vou precisar para fazer isso. Vou ter que medir uma massa, então aqui tem balança, tem pipetas, balões, que a gente vai medir volumes diferentes, tá? E beckers para fazer a solução, pipeta para poder medir o volume. E a gente vai usar, então, água destilada, hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Ácido clorídrico PA quer dizer que é para análise. É o mais concentrado que a gente tem de pureza máxima que a gente consegue. Então, a prática vai preparar essas duas soluções. Quanto que eu quero preparar essas soluções? Eu quero preparar 250 ml de minha solução de hidróxido de sódio e 100 ml da minha solução de ácido clorídrico. Essas são as duas soluções que eu quero preparar. Então, vou querer no final aqui 100 ml, solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico, e 250 ml, minha solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Então, a prática é essa. Qual que é o procedimento para a prática? Vamos pegar o hidróxido de sódio primeiro aqui. É exatamente isso que a gente estava discutindo aqui. Se eu quero preparar 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio, eu vou ter que pesar esse hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio puro, ele é sólido. Então, o hidróxido de sódio puro tem que pesar. Então, o que eu faria? Iria lá numa balança e pesaria uma massa de hidróxido de sódio. Qual que é a massa que eu precisaria pesar de hidróxido de sódio para preparar essa minha solução aqui? 250 ml dessa minha solução 0,1 mol por litro. Como que vocês fariam isso? Como que vocês calculariam essa massa? Professor, química não é meu forte, eu não vou saber te falar, viu? Tranquilo. Vamos lá. É minha pior matéria. Não, vamos lá então. Vamos fazer esse aqui que vai ficar mais claro para vocês. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir no laboratório, na prática, e fazer uma medida de massa. Tá? Quero preparar uma solução. E digo que preparar uma solução em concentração aqui está dando 1 mol por litro. Tá? Então, eu tenho que saber o número de mols do soluto, e o volume da solução. Certo? O volume da solução, nós já vimos que para fazer isso aqui, se eu quero que a solução é uma por litro da solução, eu vou usar um balão. Então, eu vou lá e pego um balão de 250 ml, que é o que eu quero.
Agora, como é que eu vou fazer isso aqui na prática? Eu vou lá, vou pesar uma massa de hidróxido de sódio. Ele é sólido, eu tenho que medir a massa dele. Vou lá e pesar uma massa de hidróxido de sódio. Só que eu quero saber qual massa que eu tenho que pesar. Eu não sei a massa, a parte direta aqui. Mas eu não consigo saber quantos mols eu preciso colocar aqui dentro. Aqui não está falando que é 0,1 mol por litro? Se é 0,1 mol por litro e eu quero pesar, eu quero preparar uma solução, 250 ml da solução, quanto vai ser o número de mols? Vai ser, novamente, igual essa fórmulazinha aqui que a gente estava usando. Né? O que eu quero saber é o número de mols. Eu tenho a concentração, que é 0,1 mol por litro. Concentração, por definição, é o quê? É número de mols pelo volume. Então, meu número de mols vai ser a concentração vezes o volume. Eu sei que minha concentração que eu quero no final é 0,1 mol por litro. E meu volume que eu quero, 250 ml, 0,250 litros. Com isso, eu consigo calcular qual que é a minha concentração, o meu número de mols que eu tenho que medir. Vai ser o quê? 0,025 mol. Tranquilo? Então, eu sei que eu tenho que medir esse número de mols. Eu não consigo, no laboratório, medir mol diretamente. Né? Como eu disse, não existe equipamento que mede mol. Eu vou ter que usar alguma outra coisa. Para par de soluções, o que eu vou ter que pedir, que eu meço no volume, no laboratório, ou é massa ou é volume. Meu hidroxódio é sólido, então eu vou medir uma massa. Mas eu não tenho massa, tenho um número de mols. Mas eu consigo, a partir do número de mols, calcular a massa? O que vocês conhecem que relaciona mol e massa? Massa molar? Massa molar. Então, eu posso fazer isso aqui ou por regra de 3 ou pela fórmula. O número de mols, a outra definição de número de mols, que depende da massa molar, é o número de mols. O número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Se eu sei o número de mols que eu quero e eu sei a massa molar do meu hidroxódio, eu calculo a massa dele. Eu vou ter que minha massa é número de mols vezes a massa molar. Qual que é o número de a massa molar do hidroxódio? Eu não sou obrigado a saber de cor. Tá? A fórmula do hidroxódio, NaOH. Você vai lá numa tabela periódica e olha lá, o meu hidrogênio tem massa de 1 grama, 1,00 grama por mol. Meu oxigênio tem lá 15,99 gramas por mol. E meu sódio tem lá 23,00 gramas por mol. Tá? Como disse, eu sou obrigado a saber de cor. Pega lá a tabela periódica, vê isso aqui, eu vejo que a minha massa molar do meu hidroxódio é 40. Arredondando aqui, vai dar 39,99, 40 gramas por mol. Se eu quiser com mais precisão, eu teria que usar 39,99. Mas eu vou falar por que eu não preciso me preocupar com isso aqui. Então, meu número de mols aqui, minha massa aqui vai ser 0,025 mol vezes 40 gramas por mol. Vou cortar mol com mol. Se eu faço aqui, vai dar 1,00 gramas. Então, agora eu sei quanto que eu tenho que pesar. Então, na prática, no laboratório, se eu quero preparar essa solução, o que eu faria? Iria lá no lava-balança. Não demora muito nessa parte, não, senão vou demorar muito na balança. Pegar um becker. Nesse becker, colocaria aqui dentro 1 grama de hidroxódio. Colocando lá o hidroxódio, até colocar 1 grama aqui. Pesei 1 grama, está aqui no fundo. Pego, tiro da balança, né, claro. Pego e coloco água aqui. Quanto de água? Vamos lá.
lembrando que eu tenho que preparar 250 ml dessa solução. Quanto de água eu teria que colocar aqui? Tem que ser menos que 250. Exatamente, qualquer coisa menos que 250. Então coloca lá, eu coloco lá 100 ml, você não precisa nem medir. Esse aqui não vou precisar de proveta, pipeta para esse. Como é um volume aproximado, aquela medição do Becker aqui dá. Então no Becker aqui deve ter uma marcação lá de 100 ml, uma de 150, aproximado. Vou lá, coloca qualquer coisa próximo lá de 100, 150 ml. Né? E vou com um bastão de vidro, o hidroxódio, ele são umas bolinhas, tá? A gente chama pellet, tá? Eles não é um pó fininho, não, ele é mais grosso. Eu vou lá, vou misturando até dissolver esse hidroxódio. Tá? Depois que eu dissolver esse hidroxódio, o que eu vou fazer com ele? Agora sim, eu vou parar. A solução que eu diluí aqui, passo para o meu balão. Então tem uma solução, não sei, concentração não importa, tem 100 e alguma coisa ml de uma solução de hidroxódio. Até dissolver todo o meu hidroxódio. Lavo algumas vezes com água, até colocar aqui. Vai ter um tanto aqui de hidroxódio dessa solução que eu preparei. Agora o que eu faço? Eu coloco mais água, com cuidado agora, até dar um menisco aqui, no meu balão. É um balão de 250, é um balão que tem um fundo reto, tá? Mas é um balão de 250. Então, eu teria preparado uma solução de 250 ml de uma solução de mais ou menos 0,1 mol por litro. Agora, veja que eu falei aqui, é mais ou menos. Por que eu não precisei ter tanto cuidado aqui? É porque eu precisei usar a balança analítica, pode ser uma balança simplesinha. Né? Por quê? Aí vem a limitação do laboratório. Né? O hidroxódio, ele é uma substância que a gente chama que ela é higroscópica, ela absorve água. Tá? Se você abrir ela no laboratório, enquanto está pesando, você vai ver que ela vai ficando meio molhada. Então, sempre vai ter um pouco de água ali. Eu nunca vou ter certeza da concentração exata que eu preparei ali. Eu vou ter uma coisa aproximada. Então, se você tem um erro pequeno aqui, não tem muito problema, não. Tá? Porque depois, na aula prática 5, nós vamos calcular, medir a concentração exata que eu tenho. Eu preparei mais ou menos 0,1, mas depois eu vou saber quanto que é isso de verdade. Tá? Por isso que faz dessa forma. Essa aqui do hidroxódio. Para o ácido clorídrico é parecido, só que o ácido clorídrico ele tem um outro problema. Tá? O ácido clorídrico, naturalmente, ele é gasoso. Então, dificilmente eu vou conseguir trabalhar com ácido clorídrico, medir o volume, a massa dele. Dá para fazer, mas é muito difícil. O laboratório normal não faz isso. Tá? O que eu encontro no laboratório, tá? Que a gente encontra fácil no laboratório, um ácido clorídrico escrito PA. Tá? Para análise. É o mais concentrado, o ácido clorídrico concentrado. É o máximo que eu consigo de ácido clorídrico concentrado, é uma solução. Tá? Então, aqui eu tenho que fazer uma diluição, que eu tenho de ácido clorídrico no laboratório. Tá? Esse ácido clorídrico que eu tenho no laboratório, concentrado, tem lá no frasco, né? A concentração dele vai estar escrito uma coisa assim, 35 a 37% em massa. É o máximo que eu consigo dissolver de gás clorídrico, tá? Em água, então tem essa solução. Se eu colocar mais que isso, o resto vai ficar na forma gasosa, não vai misturar. Eu vou passar da minha solubilidade do ácido clorídrico. Tá? Então, o que eu tenho é uma solução já. O que eu vou precisar fazer nesse caso aqui, do ácido clorídrico, é fazer uma dissolução. Tá? Fazer uma dissolução para esse ácido clorídrico. Então, o que eu vou ter que fazer? Saber qual o volume que eu tenho que pesar, eu tenho que medir esse ácido clorídrico, né? O volume inicial dessa minha solução de ácido clorídrico, que eu vou ter que medir para preparar minha solução lá, meus 100 ml. Tá? Aqui 100 ml da minha solução ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. A ideia é a mesma que a gente fez no outro. Tá? É o quê? A partir do mol por litro, eu sei o volume que eu quero medir, que eu quero preparar. Então, a partir desse volume e dessa concentração, eu consigo saber o número de mols que eu tenho de ácido clorídrico, que eu quero de ácido clorídrico. E a partir desse número de mols de ácido clorídrico, eu uso massa molar, vou lá na tabela periódica, olho qual é a massa molar, eu vou ter uma massa, né? Sabendo a massa molar,
Vou fazer essa conta aqui, não vou deixar para vocês fazerem. Vou ter uma massa molar ali, e a partir dela eu vou saber a massa de ácido clorídrico que eu tenho que medir. Só que tem um problema, tem dois problemas aqui. Lembra que a gente usou aquela fórmula CVCV? Também dá para fazer assim. Usar a fórmula inicial, final. Ou dá para fazer assim, calcular a massa. Duas formas de preparar isso aqui. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma delas? Primeiro, massa. Eu posso medir uma massa, vou chegar num valor aqui, vou medir uma massa de ácido clorídrico lá. Lá na balança, coloco lá. Qual que é o problema? Ácido clorídrico é uma substância extremamente corrosiva, que libera um vapor corrosivo e tóxico. Eu tenho que preparar isso na capela. Tenho que fazer isso na capela. A balança na capela não vai funcionar. Tá? A sucção da capela vai fazer a balança ficar louca. Não vai funcionar. E é um líquido. É mais fácil medir um volume do que medir uma massa. Tá? Então, é mais fácil calcular qual é o volume que eu vou precisar dessa minha solução. Tá? E a partir desse volume dessa minha solução, como é que eu transformo massa em volume? Que vocês conhecem lá, uma unidade da física que relaciona massa e volume. Densidade. Se eu tenho a densidade, sei a massa, eu consigo calcular o volume. Então, basta olhar a densidade. Isso vem no frasco. No frasco de toda substância química, você vai olhar nela, vai ter que ter algum ponto lá, qual é a densidade daquela solução. Então, eu vou ter, sei a massa que eu quero chegar, sei a densidade, consigo calcular o meu volume. Aí eu vou lá e meço o volume da solução. E para calcular via CV também dá. Tá? Já vai me dar direto o volume. Só que agora eu tenho que saber qual que essa minha concentração aqui está em porcentagem em massa. Para usar essa fórmula, eu tenho que saber a minha concentração em mol por litro. Eu tenho que converter essa concentração aqui para mol por litro. Vou precisar da densidade para isso também, tá? Eu sei que é 35% em massa, tá? 35% a 37%, 35% a 38%. Vamos supor que seja 37% aqui em massa. O que quer dizer isso? Que eu tenho 37 gramas de ácido clorídrico para 100 gramas da minha solução. Então, agora tem que ver quanto que esse 37 aqui em mol, transforma isso aqui em mol, e transforma essa massa da solução aqui em volume. Tá? Então, transformando essa massa que eu tenho aqui em mol, eu vou saber quantos mols tem, e eu tenho aqui a solução, com a densidade, tá? Que eu vou precisar da densidade, eu consigo transformar essa massa em volume. Aí, com isso, eu sei a concentração em mol por litro dessa aqui. Se eu sei a concentração em mol por litro dessa, por CV, eu consigo calcular o volume que eu quero medir. Eu posso até fazer isso depois com vocês, essa continha, mas só antes de fazer, eu queria passar o vídeo para vocês da prática. Isso aqui dá para vocês até calcularem depois, mas eu vou passar o vídeo para vocês verem primeiro. Pode ser? Pode sim. Eu estou até adiantando, falando algumas coisas, falando do procedimento aqui, mas é mais fácil com o vídeo. Vamos ver se vai ficar mais visível. Então, a gente tem lá... Esqueci de tirar o volume. Eu quero preparar aqui uma solução. Preparo de solução. Cheio de efeito, o Spinelli colocou. O que eu estou fazendo aqui? Olha, agora que eu vi, isso aqui está errado. Eu não prestei atenção nisso. Isso aqui é da prática anterior, que era de densidade. Não tem problema não. Vamos para outra aqui. Essa aqui. Eu quero pesar aqui, o que eu estou fazendo aqui é pesar o hidroxódio. Então, vou pesar o hidroxódio, que vou para uma balança. Eu aqui quis usar uma balança analítica, mas nem precisava.
né? Por causa daquela história que eu falei com você. Como o hidroxódio, são grãos muito grandes, não sei porque tem hora que ele deixa, tem hora que ele não deixa mexer. Deixa eu ver se eu vou mostrar ali como é que é o hidroxódio. Então, eu quero usar a balança. Essa é a balança analítica. Ela foi usada, na verdade, só para mostrar umas coisinhas a mais para vocês. Ela tem 4 casas decimais, ela é muito sensível. Tá? Então, ela até está numa casinha separada, não é uma capela, não, está numa casinha separada só para evitar correntes de ar perto dela. Tem que ser uma bancada firme, tá? De concreto, bem segura, para evitar qualquer vibraçãozinha lá, para ela não mexer. E ela até fica dentro o peso fechando essa portinha aqui também para evitar corrente de ar. Tá? Porque qualquer corrente de ar oscila, não consigo pesar com uma precisão tão grande. Tá? Ela pesa 0,0001 grama. Tá? Então, quantidade bem pequenininha. Então, o que eu fiz ali, coloquei a balança, o becker lá dentro, estou zerando a balança, tá na balança, e agora eu vou colocar o hidroxódio. Não sei se dá para ver, que eles são os grãos, acho que na hora que eu passar vai dar para ver melhor. Eu fiquei na frente, né? Não dá para ver. Não dá para ver na hora que eu tirar. Então, quando eu pesei aqui, eu nem fiz tanta questão de pesar exatamente 0,1 grama, pesar 1 grama, exatamente porque é difícil pesar. Então, são os grãos, se você colocar um grão a mais, um grão a menos, já, às vezes dá uma variação massa grande. Então, tem que ficar escolhendo qual grão, que é um grão menor, um grão maior, para ver se eu consigo dar lá 1 grama. Por isso que você põe e tira algumas vezes até acertar. Tá? E como eu disse, ele também absorve água, ele é higroscópico. Então, se eu demorar para pesar aqui, inclusive, a massa vai aumentando, porque ele está tirando água da atmosfera. E isso foi feito em Ouro Preto. Então, em Ouro Preto, a umidade é muito alta, então rapidinho ele começa a grudar em tudo, fica difícil de pesar. Vamos ver se deu certo. Aí fechei para não estar massa, nem mostrou ali, mas pesei ali a massa desse 1 grama. Agora o que eu estou fazendo, vou fazer a diluição. Então peguei um becker. Vocês perceberam? Eu estou usando aqui um becker de plástico. Não estou usando um becker de vidro. Por quê? O hidroxódio, ele tem um outro problema que ele danifica o vidro aos poucos. Tá? Não é muito, né? Assim, preparar a solução não seria muito problema, mas quanto mais você usa, mais ele vai danificando. Se você quer uma coisa com uma pureza muito, muito grande, você começa a ter contaminação de sílica no meio da sua solução, e o becker vai ficando opaco com o tempo, sabe? Então, geralmente, a gente prepara, quando tem disponível, prepara num becker de polietileno, de teflon, né, para não ter esse problema. Aí eu tô ali, coloquei um tanto de água, tô diluindo, quebrando os grãozinhos. Aí uma outra coisa também, essas contas eu estava fazendo, considerando que o meu hidroxódio original era 100% puro. Não necessariamente ele é. Né? Se ele for impuro, tem que considerar essa impureza também na hora de preparar a solução. Tem que ver a massa que eu teria que pesar, uma massa um pouquinho maior para ter a mesma concentração, para ter o mesmo massa de hidroxódio. Para ter 1 grama de hidroxódio, eu teria que pesar mais do que 1 grama daquele meu hidroxódio impuro, tá? Daquele meu sólido. Né? Se eu tivesse 90% de pureza só, em vez de pesar 1 grama, eu teria que pesar 1,1, sei lá, tem que fazer as contas. 1, alguma coisa
para ter 1 grama de hidroxódio, que é o que me interessa. Sempre tem que fazer esse jogo com a impureza também. Por que ele é mais chatinho, ele demora um pouco para dissolver, principalmente porque é um grão grande, por isso que eu estou quebrando ele de vez em quando. Vou lá mexendo, com paciência. Até ele dissolver. Dissolveu, ótimo. Agora eu vou passar ele para o balão. Funil de transferência. Já passando aos pouquinhos. É isso que eu falei com você, para ter certeza que eu removi todo o hidroxódio, eu vou lavando. Estou lavando fundo, as paredes do becker, para qualquer coisa que tenha ficado um pouquinho ali grudado, junto com a solução, né, que eu preparei um pouquinho da solução, eu tirei uma parte dele, quase tudo para o balão. Aí agora, completar o volume até o menisco. Eu fiz do jeito mais difícil, eu podia ter colocado um pouco mais de água num outro becker que passava mais de uma vez só, né? Aí no finalzinho só e com a piceta para acertar. Essa é uma das partes mais tensas, porque se você passar, teoricamente você tem que preparar a solução toda de novo, né? Às vezes até compensa fazer com conta-gotas para ter o volume exato. Eu estou fazendo levantando, colocando a altura do olho, porque lembra que o menisco a gente tem que ver com a altura do olho. Coloquei, homogeneizar. Isso é a técnica que tem que usar teoricamente para homogeneizar, tá? Você consegue fazer uma solução mais homogênea. Pronto, aquela solução está pronta. Então, o hidroxódio é esse. É calcular a massa, pesar o hidroxódio, só que tem esses detalhes que não sabe como ele tem absorve água, tem que tomar mais alguns cuidados com ele. Preparei lá 250 ml da solução de hidroxódio. Agora, preparar do ácido clorídrico. Como eu disse, o ácido clorídrico, não tem ele puro, é gás. O que eu tenho aqui não é ele puro, tem uma solução concentrada de ácido clorídrico, tá? A mais concentrada que tem. E ela já tem uma faixa, ela não é nem considerada com 36%, é 36 a 37, 36 a 38%, tá? Porque depende da temperatura, de quanto que eu consigo dissolver ali, e quando eu abro o frasco ele até solta vapor clorídrico, corrosivo, então ele tem uma coisa aproximada. Novamente, eu vou fazer aqui, considerando um volume que eu calculei lá, que eu teria que pegar, supondo uma concentração dele. Acho que eu supus que era 37%. Tá? Tá nele 36 a 38, eu coloquei ele 37. Claro que essa concentração que eu vou ter no final não vai ser aqueles 0,1 bonitinhos que eu queria. Tá? Vai ser alguma coisa diferente. Mas na quinta prática, a gente vai exatamente descobrir qual que é essa concentração real. Como ele é corrosivo, ele libera um vapor corrosivo e tóxico, eu estou fazendo ele na capela. Inclusive, vocês vão ver que eu fiz uma coisa errada. Vamos ver se vocês não sabem o que eu fiz errado aí. Uma coisa que eu estou colocando a mão em cima do rótulo ali.
Se a gente sempre faz, quando vai verter um líquido qualquer no laboratório, qualquer coisa, a gente sempre faz com a mão no rótulo e deixa o lado de trás da garrafa, caiu umas gotas aqui, o lado de trás da garrafa, que não tem um rótulo, porque se por acaso escorrer um pouquinho pela parede do vidro, não estraga o rótulo. Às vezes você vai usar muita coisa no laboratório, com o tempo você vê que os rótulos estão todos destruídos, porque às vezes vai escorrendo aos pouquinhos. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser água mesmo. Às vezes acontece isso. Aqui eu estou usando uma pipeta graduada. Né? Lembra que eu falei que o ideal para medir volume com precisão teria que ser uma pipeta volumétrica. Né? Por que eu não usei volumétrica? Primeiro, porque eu não sei a concentração, está uma faixa ali mesmo, igual que eu falei, vou ter um erro aí mesmo, vou ter que descobrir, consertar esse erro depois, né? Ajustar essa concentração depois, então já não tem tanta necessidade. E, já dando uma dica para vocês, o volume que eu tenho que medir ali é um volume meio quebrado, tá? Não vai ter pipeta volumétrica do volume que eu preciso medir, tá? Então, é um dos motivos que eu fiz ele aí com... E ali eu estou colocando no balão, que já tem, não dá para ver direito aí, mas já tem até um pouco de água nele, exatamente para não colocar água em cima do ácido clorídrico depois. Eu já coloquei um pouco de água antes, né, para colocar o ácido na água no ácido. E agora, a gente completa o volume. No vídeo não dá para ver direito, não, porque dá para ver na hora que eu mexi ali que tem um vapor amarelado do ácido clorídrico também. Aí, na verdade, a partir de um determinado ponto, nem precisa mais ser tanto na capela, porque eu já diluí esse ácido clorídrico ali com um tanto de água. Você vê que acho que na hora de acertar o menisco, eu até fiz lá de fora, para ficar mais fácil de enxergar o menisco. Mas até deu para ver sim. Ah, não, porque eu não completei ainda não, só homogeneizei primeiro, tá certo. E agora eu tô completando o menisco certinho. Ué, voltou? Ah, tá. Só mostrar que eu fechei a capela. Bom, deu para entender direitinho? Dúvidas? Qual foi o meu erro Sim, aí? sim. O, Qual foi o meu erro nessa última parte aí do ácido clorídrico? em relação ao quê? Ah, eu fiz a medida, o procedimento que eu teria que fazer para medir o ácido clorídrico. Eu fiz uma coisa errada aí. Uai, É bom que serve de jogo dos erros. você errou de propósito? Sim, sim, mais ou menos. Foi de propósito, mas assim, sabendo que eu estava fazendo errado. Não? O que eu falei do ácido clorídrico? Quais as características dele? Que eu falei algumas vezes. Ele absorve água? Hã? Não. O que absorve água é o hidroxódio. Ah,
Por que eu estou fazendo na capela? Por causa que ele tem Evaporou. substâncias que podem prejudicar, né? Uhum. Ele é tóxico e corrosivo, bem corrosivo. Você tá sem luva, é isso que é o erro? Exatamente. Ah, Eu estou sem luz. Foi um ah, erro mas sem de propósito. você é profissional. É, porque, na verdade, era para usar luva, mas não tinha luva disponível no dia, eu fiz sem a luva mesmo. É, realmente. Mas o correto seria fazer com luva. Então, eu cometi o erro que se eu tivesse, podia sofrer um acidente ali e queimar minha mão. Né? Bom, gente, é isso. Tranquilo? Tranquilo. É, Então, qual que é o problema dessas duas soluções que a gente fez ali? Assim, são duas soluções que elas são difíceis de fazer com a concentração precisa, sabe? Com um valor exato. Porque eu não consigo pesar direito, o volume que eu tenho que medir é complicado, é um volume intermediário, e eu falei, a concentração dele concentrada ali já é uma faixa, então não dá para uma concentração muito certinha. Né? Se o ácido clorídrico for mais velho, às vezes já perdeu um pouco de ácido clorídrico, está um dia mais quente ou mais frio, isso varia. Sabe? Ele é bem chatinho, então não consigo ter a concentração muito correta dessas minhas soluções. Por isso que aqui estava falando que eu queria soluções de... Cadê? Esqueci de colocar. 0,1 mol por litro. Por isso que eu já coloquei aqui só com um lugar significativo. Tá? Então, assim, tá, meu erro ali eu sei que é grande. Tá? Mas acontece com esse tipo de solução. Tá? E o que eu vou fazer na outra prática, na próxima prática, vai ser determinar a concentração exata dessa solução. Para saber se esse 0,1 meu é 0,1000, tá? Ou 0,0935, ou 1,099, qualquer outra coisa. Eu vou saber com mais casas decimais. Tá? Por enquanto, eu preparei ela só com esse 0,1 aqui. Então, por isso que eu pude usar vidrarias menos precisas, eu medi o volume lá na minha pipeta graduada. Não é a melhor, mas o volume que eu queria era quebrado e eu não ia conseguir medir direito mesmo, então, sem problema. Podia até usar uma proveta, talvez, também não teria problema. Por isso que o outro eu usei uma balança, na Droxoid, eu usei uma balança analítica, não precisava. Eu podia ter pesado uma balança menos sensível, menos difícil de trabalhar, porque eu vou ter um erro mesmo. Então, aproximadamente 1 grama, mas um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não faz muita diferença, porque depois eu vou ter que fazer o cálculo exato dessa minha concentração. Tranquilo, gente? Sim, sim. Dúvidas? Esse aqui eu falei que ia fazer, não vou fazer, deixa eu fazer em casa. É só para vocês terem a dica que vocês precisam da densidade nos dois casos aqui. Tá? Que eu preciso, para calcular por essa fórmula aqui, se vocês quiserem usar essa fórmula aqui, eu tenho que saber a concentração desse aqui em mol por litro. Então, eu sei que é 37% em massa, 37 gramas em 100 gramas. Eu tenho que saber, por essa massa aqui, calcular o número de mols, por essa massa aqui, calcular o meu volume. Com isso, eu vou ter a concentração em mol por litro. Aí eu posso usar isso aqui. E por aqui, fazer essa continha que eu estava fazendo aqui, do número de mols que eu tenho a massa que eu tenho, preciso de ácido clorídrico, e a partir disso, calcular qual é a massa que eu preciso do hidroxódio. Lembrando, do ácido clorídrico, da solução de ácido clorídrico. Lembrando que minha concentração lá é 35 a 37, por aí, 37% em massa. Deixa eu até colocar isso como exercício para vocês lá no Moodle. Eu não fiz chamada ainda não. Pode escrever aí, deixa eu escrever primeiro que chamada. Apesar que se vocês entrarem pelo link do Moodle, eu vou ter o relatório seus lá, mas... Olha hoje, gente. Hoje até terminou um pouco mais cedo. Aí, se alguém tiver dúvida, pode falar, eu respondo. Se ninguém tiver dúvida,
Aí quem já escreveu na chamada aí, se quiser, pode se conectar e nos vemos na próxima semana. Valeu, Próxima não, professor. próxima semana é para carnaval, né? Vai ser na outra semana. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado. Até mais, gente. Tchau, boa Até. tarde. Boa semana. Professor, vai ter mais alguma atividade pelo Moodle? Sim, eu vou colocar um outro exercício para vocês fazerem dessa prática aqui. Ah, sim, Deve beleza. ter essas duas contas de massa e volume que vocês vão precisar medir. E vai ter mais alguns exercícios nesse sentido. Tipo, cálculo de concentração. Entendi. Mas aí vai entregar essa semana que vem ou essa semana mesmo? Eu devo colocar até semana que vem. Ah, tá bom então. Obrigado, beleza, viu? Tchau. Até mais.